Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio. Vamos aos principais eventos e indicadores desta semana. Essa semana será marcada pela divulgação da ata do Copom, da última reunião de política monetária do Banco Central aqui do Brasil. Vocês sabem, o Copom decidiu cortar a taxa Selic em 0,25% e agora ele encontra-se em 14,5%. Agora, embora a decisão em si não tenha causado movimentações no mercado de câmbio ou no mercado monetário, por exemplo, porque já havia sido precificado, o mercado está atento ao que o Copom vai dizer sobre essa decisão. Nós que somos, nós aqui da análise econômica, críticos ao patamar da taxa de juros aplicado pelo Banco Central, também somos críticos à decisão de cortar os juros neste momento. O Banco Central demorou tanto para iniciar o ciclo de cortes de juros que decidiu fazer justamente num dos momentos mais críticos. A gente tem desancoragem das expectativas, aumento substancial do risco inflacionário, a leitura do próprio Banco Central de que a economia brasileira voltou a operar acima da sua capacidade, o que eles chamam de hiato positivo do produto. Então, nós temos uma deterioração significativa das projeções de inflação, inclusive do Banco Central, na passagem da segunda para a terceira reunião desse ano, né, de março para abril, e mesmo assim o Banco Central optou em cortar a taxa Selic mais uma vez. A ata a ser divulgada amanhã, portanto, na terça-feira, dia 5 de maio, deve tratar com bastante cuidado e bastante detalhe o que motivou o Banco Central a tomar essa decisão. Então, nessas circunstâncias todas, o Banco Central precisa explicar de forma clara qual foi o critério que fundamentou essa decisão por um novo corte de juros. Lembrando que eu não estou defendendo taxas de juros elevadas como a gente tem tido ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. A minha pergunta nesse momento é o que de fato, qual foi o critério que o Banco Central, que até então vinha super conservador na condução da política monetária, qual foi o critério que ele usou para cortar de novo os juros se nós tivemos desancoragem das expectativas, se há uma renovação desse medo não é a palavra ideal aqui, mas dessa então, a expectativa de que a economia brasileira esteja crescendo acima do seu potencial e, portanto, isso pode trazer impactos inflacionários. A projeção de inflação do próprio Banco Central saiu de 3,2% para 3,5% no horizonte relevante. Então, tudo isso, houve uma piora dos elementos que o Banco Central leva em consideração para tomar as suas decisões e, mesmo assim, houve um novo corte de juros ou uma nova calibração da taxa de juros, como o Banco Central tem gostado de dizer. Bom, além por falar em inflação, portanto, né, já que a gente pegou esse assunto aqui, essa semana também será a divulgação, nós teremos a divulgação do IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas. E a gente espera o IGPDI em alta ainda, impactado pela guerra no Oriente Médio. A gente está projetando uma variação em torno de 2,4%, impactado, claro, pelo aumento do preço dos combustíveis e mais, pelo aumento dos preços dos alimentos. Embora o principal vetor, né, da escalada dos preços dos IGPs, o IGPM do mês passado foi um dos mais altos desse século, está entre as 10 maiores variações deste século, atrás apenas do IGPM lá de 2002, quando disparou o câmbio, né, atrás apenas também das variações da época da pandemia, só para vocês terem uma dimensão desses aumentos que a gente tem tido. O que tem levado a essas elevações são aumento dos preços aos produtores, mas a gente já está vendo aumento de preços aos consumidores também. Se no ano passado a deflação dos IGPs, IGPDI, IGPM, por exemplo, foram o prenúncio de um processo de desinflação bastante interessante que nós vimos principalmente a partir da segunda metade do ano passado, esse aumento dos IGPs que a gente tem visto desde o começo de 2026 também são um prenúncio de uma inflação um pouco mais persistente aos consumidores nos meses à frente. A semana também será marcada pela divulgação da produção industrial, a chamada PIM-PF, do IBGE, e a gente espera um novo crescimento que, se acontecer, o terceiro consecutivo. De janeiro, uma retomada depois de uma queda muito significativa registrada em dezembro, um crescimento forte em fevereiro, e a gente espera um crescimento um pouco mais limitado no mês de março, mas ainda assim, se ele de fato acontecer, um crescimento, o terceiro mês consecutivo de alta na produção industrial. A gente tem
uma taxa básica de juros bastante restritiva e tem esse crescimento já registrado no primeiro bimestre do ano, que limita ganhos adicionais no mês de março. Mas quando a gente olha para os indicadores antecedentes, como, por exemplo, o fluxo de veículos pesados nas estradas pedagiadas, o desempenho de alguns segmentos-chave dentro da atividade industrial, como a produção de petróleo e gás, a produção de automóveis, tudo isso sugere um novo crescimento no mês de março em comparação com o mês de fevereiro, que é uma boa notícia para a indústria, que tem sido um dos setores mais impactados pela política monetária restritiva aplicada pelo Banco Central brasileiro. Além dos dados de inflação e atividade, a gente também tem dados do setor externo, das contas externas brasileiras. A balança comercial brasileira pode alcançar o maior superávit mensal em cerca de 3 anos, justamente com o impacto da guerra sobre os preços de algumas commodities. O aumento substancial dos preços do barril de petróleo deve ser determinante para o resultado da balança comercial no mês passado. Dados preliminares indicam um forte acúmulo do saldo comercial até a terceira semana do mês, abrindo espaço para que esse superávit supere os 10 bilhões de dólares. E se isso acontecer, será a primeira vez em cerca de 3 anos. Além do petróleo, cujas exportações avançaram consideravelmente, não apenas pelo aumento do valor do barril, mas também em função do anúncio do imposto de exportação de 12%, né, sobre exportação de petróleo cru, a balança comercial brasileira também foi favorecida no mês passado pelas exportações de carne e pela venda de produtos agropecuários in natura, como a soja. Para finalizar, não tem só indicadores domésticos, a semana também será marcada por indicadores internacionais importantes, entre os quais destaco aqui o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Nessa semana a gente vai ver os dados do payroll de abril, os dados de vagas de emprego em aberto relativos ao mês de março e a taxa de desemprego, além de outros indicadores do mercado de trabalho americano. O que a gente sabe e espera são dados ambíguos sobre a economia dos Estados Unidos. De um lado, os dados preliminares do PIB mostram uma economia desacelerando de forma muito gradual, é verdade, mas ainda assim desacelerando. Por outro lado, os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos mostram força da economia americana. Os indicadores antecedentes, os dados semanais de novas requisições de seguro-desemprego mostram força adicional do mercado de trabalho dos Estados Unidos. E por que isso importa? A escalada da inflação lá nos Estados Unidos é substancial. A gente tinha uma inflação em 2,4% antes da guerra começar. E essa inflação deve subir para 4% nos próximos meses, o dobro da meta de inflação do Fed. Por outro lado, então só isso bastaria para o Fed, por exemplo, postergar a decisão de cortes de juros. A ferramenta de projeção de cortes de juros da Bolsa de Chicago, por exemplo, está projetando um corte de juros lá nos Estados Unidos só em dezembro do ano que vem. Isso muito influenciado em função do comportamento da inflação. Mas, quando a gente olha para o mercado de trabalho, também precisa ser observado pelo Federal Reserve, a gente tem um mercado de trabalho bastante sólido. No ano passado, o que abriu o caminho para cortes de juros lá nos Estados Unidos foi o comportamento do mercado de trabalho. E esses números têm sido melhores este ano. Então, nas duas frentes, o Banco Central dos Estados Unidos tem dificuldade em cortar juros nas próximas reuniões porque a inflação está subindo e não há sinais inequívocos ou tão claros assim de que haja uma deterioração tão forte do mercado de trabalho norte-americano. Considerando tudo isso, é mais uma pedra no sapato do Copom aqui, que vai precisar reavaliar o rumo, o ritmo e a extensão do ciclo de cortes de juros por aqui. No mais, volto para falar com vocês ao longo da semana. Desejo um excelente dia a todos.